Quando os libertários afirmam que a justiça deve ser privada, muita gente critica essa ideia, dizendo que todos os juízes seriam comprados pelos ricos. Mas será que esse pessoal já olhou para a justiça estatal? Essa é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A coisa é tão bizarra que parece enredo de ficção. De acordo com o que foi apurado pelo jornal Estadão, diversos eventos direcionados a representantes do Poder Judiciário, como fóruns e seminários, foram bancados por empresas e instituições que possuem causas judiciais nas mãos desses mesmos magistrados. Os luxuosos eventos para os representantes da classe jurídica do país, oferecidos no Brasil e também na Europa, envolvem shows com atrações famosas, hotéis 5 estrelas, cassinos, passeios de lancha e muito champanhe. Conforme apurado pelo Estadão, diversos patrocinadores desses eventos de alto nível possuem causas a serem julgadas pelos participantes que, se somadas, podem atingir a cifra de 158 bilhões de reais. Além de ministros do STF e do STJ, diversos outros juízes são presença constante nesses eventos. E é claro que esses sempre resultam em conversas muito amistosas e produtivas entre as partes interessadas. Em maio do ano passado, por exemplo, o Instituto Brasileiro da Insolvência levou ministros do STF e do STJ e juízes de recuperação judicial para um congresso em Algarve, em Portugal. Por sinal, o evento foi encerrado com um show em um cassino. Em alguns casos, administradores judiciais promovem eventos que contam com a participação de juízes que os indicaram. Nota-se aí um claro jogo de interesses. Os administradores receberam generosos honorários para exercer sua função. Será que esses eventos seriam uma forma de retribuir o favor recebido dos juízes? Bem, não dá para afirmar. O que fica claro, porém, é que esse tipo de relacionamento entre as partes de um processo e seus juízes coloca em xeque a isonomia da justiça estatal. Afinal de contas, como podemos considerar justo o julgamento de um juiz se uma das partes julgadas leva um magistrado para dar umas voltas de lancha em algum resort europeu? Como libertários, ou seja, defensores de uma sociedade plenamente livre, afirmamos que todos os serviços devem ser oferecidos de forma privada, inclusive a justiça. Críticos das ideias libertárias, por sua vez, muitas vezes classificam a defesa de uma justiça privada, ou melhor, de diversos tribunais privados competindo entre si, como uma utopia. Para esses críticos, esse tipo de justiça terminaria por privilegiar os ricos em detrimento dos pobres, porque a parte mais rica de uma ação poderia sempre subornar o juiz privado para obter um resultado favorável. Dessa forma, tribunais privados seriam facilmente cooptados pelos ricos, com total prejuízo para os pobres. Porém, como mostra o que foi apurado pelo Estadão, esse tipo de problema, meu amigo, já acontece hoje com a justiça estatal. Os eventos luxuosos aos quais comparecem ministros do STF e de outros tantos tribunais são bancados por pessoas com alto poder aquisitivo e que possuem um claro interesse nesses patrocínios. Por outro lado, eu e você, com certeza, não temos esse tipo de acesso aos supremos ministros, muito menos condições de bancar as festinhas dos magistrados. Ou seja, os mais ricos têm uma clara influência na justiça estatal, o que faz pender a balança da justiça para o lado deles. E isso porque estamos falando apenas do patrocínio de eventos para o magistrado, coisa que alguns ingênuos poderão considerar como sendo algo inocente, desinteressado. Mas o que dizer então de casos mais graves, como as muito conhecidas compras de sentença e de liminares, que acontecem com regularidade por todo o Brasil? Em muitos casos, bandidos realmente perigosos são beneficiados por esses atos de corrupção judicial. Ou seja, podemos dizer, sem medo de errar, que a justiça estatal brasileira é responsável, muitas vezes, por comprometer a segurança de toda a sociedade. Isso sem falar nos vergonhosos casos de aposentadoria compulsória, concedida como punição administrativa a juízes que cometem flagrantes delitos. Isso é uma afronta à sociedade brasileira e aos pagadores de impostos, que são obrigados a custear o pagamento integral do salário de juízes que deveriam ser considerados criminosos. Porém, é assim que a coisa funciona na justiça estatal. Ainda que você deixe a questão da ética libertária de lado, não dá para negar que esse tipo de justiça é um fracasso em todos os sentidos. Existe ainda o fato de que a justiça estatal brasileira se utiliza do princípio do juiz natural. De acordo com esse princípio, existe um juiz pré-determinado para cada situação específica, a depender do local da demanda e da sua natureza. Assim, uma disputa ocorrida em determinado lugar entre dois indivíduos obrigatoriamente será julgada pelo magistrado
responsável por esse tipo de disputa naquela região. E as partes não poderão buscar outro juízo, ainda que ambos queiram isso. Ou seja, mesmo que você saiba que o juiz daquela vara é um corrupto, extremamente ineficiente, você será obrigado a ter suas causas julgadas por ele. Por outro lado, numa sociedade livre, a competição entre tribunais privados aumentaria a eficiência dos processos judiciais e reduziria a corrupção. É certo que um sujeito rico poderia sim tentar comprar sentença de um juiz privado, mas quando esse tipo de prática for descoberta, a reputação desse juiz corrupto seria arruinada e ele nunca mais teria clientes. Afinal de contas, quem aceitaria ter sua causa julgada por um juiz que poderia vender a sentença para os da outra parte? E mais do que isso, se você começar a notar que determinado juiz sempre tende para determinado tipo de pessoa, você não vai aceitar ele logo de início como juiz da sua causa. Então, mesmo que você não chegue a descobrir o caso de corrupção, você pode também já eliminar esse tipo de coisa. Uma sociedade livre puniria os magistrados corruptos com a falência. O Estado, por sua vez, pune juízes ladrões com uma generosa aposentadoria compulsória. Porém, ainda que todos os juízes estatais fossem honestos e de reputação ilibada, ainda assim a justiça estatal seria muito pior que uma justiça privada por causa da questão da eficiência. Só existe eficiência na prestação de determinado serviço, e a justiça é um serviço, os tribunais também são prestadores de serviço, se houver livre concorrência no mercado. Por mais dedicado e bem intencionado que o indivíduo seja no exercício de suas funções, ele nunca será capaz de conhecer todas as demandas de seus clientes, nem todas as nuances econômicas do mercado. Apenas quando diversos participantes competem entre si no mercado é que esses fatores se tornam conhecidos. E à medida dessa capacidade de atender às demandas dos clientes da melhor forma possível, o que chamamos de eficiência é o lucro obtido pelas empresas. Negócios ineficientes geram prejuízos para seus donos. Estes terão, então, a possibilidade de mudar os rumos do seu negócio para atender melhor os clientes, ou terão que arcar com o risco da falência. E isso se aplicaria da mesma forma à justiça privada. Tribunais compostos por juízes corruptos ou cujos processos se atrasam por anos a fio seriam preteridos em favor de tribunais mais eficientes e mais justos. O livre mercado tornaria a justiça muito melhor, muito mais eficiente e muito mais justa. E se você acha que toda essa história de justiça privada é uma ilusão, algo que não tem uma aplicação prática além do campo das ideias, talvez seja importante lembrar que já existe justiça privada aqui mesmo no Brasil. São poucos casos, mas existem, e são todos muito bem sucedidos. Por exemplo, existem os tribunais arbitrais, que podem ser contratados pelas partes litigantes para que a disputa seja resolvida fora da justiça estatal. Ainda que esses tribunais estejam sujeitos à lei brasileira, o fato é que eles demonstram na prática que pode existir uma justiça privada que seja aceita por ambas as partes e que funciona de forma muito mais eficiente, muito mais rápida. Além disso, existe também a justiça desportiva, que não faz parte do poder judiciário brasileiro, sendo, portanto, um tribunal privado. Além dos tribunais desportivos estaduais, existe ainda uma corte de apelação, o Superior Tribunal da Justiça Desportiva. Os casos julgados por esses tribunais costumam ser resolvidos em poucos dias e as sentenças tipicamente são bem aceitas pelos clubes de futebol envolvidos na questão, exceto naqueles casos que algum time resolve recorrer ao tapetão da justiça estatal. Não existe justiça nos tribunais estatais. Se um juiz não é aceito pelas partes litigantes, sendo imposto pelo Estado, então isso fere a ética libertária, o princípio mais básico do direito natural. Se não pode haver concorrência entre tribunais, então a corrupção e a ineficiência serão a regra. Ou, em outras palavras, teremos sempre injustiça sendo praticada. O caso de ministros do STF e de outros magistrados tendo seus eventos de luxo bancados por partes interessadas em processos judiciais não deveria nos surpreender. É assim mesmo que o Estado funciona. O pior, talvez, seja lembrar que, ainda que esses senhores juízes desempenhem mal e de forma criminosa o seu trabalho, nós continuaremos pagando seus gordos salários com nossos impostos. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Quintessência, revisado por Donda e narrado por mim, Peter Turguniev. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!